Bom dia. A Universidade Federal de Santa Catarina agradece à Comissão de Infraestrutura, o senador Fernando Collor, por poder participar desse evento importante, né, onde se está discutindo o futuro do transporte no Brasil e principalmente dos portos, né. O Laboratório de Transporte e Logística ele é vinculado ao Departamento de Engenharia Civil da Universidade, né? Ele foi criado em 98, né? Fizemos um primeiro trabalho para Petrobras, estudando o sistema de dutos, né? Eles precisavam de um modelo que melhorasse o gerenciamento, ele nos procurou e nós começamos então a desenvolver um conhecimento específico na área de modelos e planejamento de transportes, né? Em 2003, firmamos um convênio com a NTT, até hoje a gente mantém por esse contrato de apoio para o planejamento da NTT. Em 2010, com a ANTAC, tá? E a CEP, tá? E na administração do ministro Pedro Brito, em que nós fomos, então, contratados, né, através de um convênio, para realizar o Plano Nacional de Logística Portuária. Tá? Isso foi importante para a gente, né? E na elaboração, então, desse plano de trabalho, nós procuramos, então, nos adequar tecnicamente, né, com toda a estrutura que pudesse responder a essa nova demanda, né. Fizemos um contrato com o Porto de Roterdã, né, então todo o plano teve um aval do Porto de Roterdã, que, como foi mostrado, é um dos principais portos do mundo, né. E, como resultado disso daí, a gente tem trabalhado em sintonia com os outros ministérios, né? Nós temos convênio também com o Ministério do Transporte, como eu falei, com a ANTAC, com o DENIT, né? E a gente tem cruzado informações para ter um planejamento mais próximo possível da realidade, tá? Então, todas as deficiências que vocês já viram, e são muitas, a gente procura detectar nos modelos, né, no planejamento e conversar com os outros órgãos que não estariam vinculados a um determinado convênio, né? Nós vimos aí, eu vou focar principalmente na parte de acesso terrestre, né? Que um dos grandes problemas dos portos brasileiros é o acesso terrestre, tá? Então eu vou procurar falar portos, ferrovias, navegação interior em 2030. Tá? O nosso projeto, o nosso plano foi feito uma projeção para 2030, para ver como o Brasil vai estar em 2030. Tá? E ele foi baseado basicamente no PNLP, que foi terminado em 2012. Então, foi realizado em 2010, 2011 e 2012. Né? E quando ele ficou pronto, ele serviu como base para a nova lei dos portos, a 12.815, né, de 2013, em que algumas propostas e sugestões feitas no PNLP foram ou colocadas diretamente na nova lei ou serviram para os debates. Tá? Então, foi uma participação importante. Né? Como já foi dito aqui, né, o nosso problema portuário está sério, né? Tá? O caminhão não tem mais condição de levar a nossa carga, né? O comércio exterior cresceu muito, nossos portos não acompanharam, então hoje isso aí a gente acompanhou esses últimos anos aí que realmente está tudo trancado. Vamos supor, a rodovia não tem condição de vários aspectos. Um que também a gente ressalta é que nossos portos estão em áreas urbanas, né, em áreas litoral, com área de turismo, né? Então, quando a gente pega aí um problema, janeiro, fevereiro, com fluxo turístico, e o urbano não tem realmente condição, é São Paulo, Santos, Paranaguá, mesmo no Rio de Janeiro, né? Então, esse quadro é notório. O mesmo Paranaguá, né? A safra um pouco mais tarde, mas também vocês veem que o problema de acesso é muito complicado, né? Vou falar rapidamente aí, o pessoal que me antecedeu já mostrou, o Brasil tem caído, né, nos índices de competitividade em todos os fóruns e organizações que estudam, né? Então, aqui nós caímos aí de 2097
para 2013, índice de competitividade do Fórum Mundial, aí, realizado na Suíça, né? Para 34º para 51º, né? Também outros fóruns aí mostram que a nossa situação não é boa, né? Como já foi mostrado anteriormente. E a nossa matriz de transporte também, como foi mostrada, ela é distorcida, né? Um país continental, como o Brasil e os anteriores, aí nós temos somente 24% em 2007, né, transporte ferroviário, né? O rodoviário forte e o hidroviário 14%. Realmente, com essa estrutura, com essa matriz, o transporte final sai caro, né? O PNLP, né, que foi o Plano Nacional de Logística de Transporte, né, elaborado pelo Ministério do Transporte em 2007, né, ele tem uma meta de mudar essa matriz de transporte de 58 rodovia, 25 ferrovia, 13 aquaviário, né? Ele pretende equilibrar isso aqui para 33 rodovia, 32 o ferroviário e 29 o aquaviário, tá? Então, dentro dessa diretriz, que é uma diretriz de planejamento, vamos supor, da nação, a gente procurou adequar, então, o nosso Plano Nacional de Logística Portuária. Tá? Então, vamos aqui, então, só mostrando aqui um número mais recente, né? Alguma coisa já começou a melhorar, né? A ferrovia está subindo aí para a faixa de 30%. Então, nós saímos já de 20 e pouco, estamos chegando a 30%, que é algum já resultado não ótimo, mas a ferrovia começa a ter pequenas melhoras, né? A gente tem tido aí alguns trechos da Norte-Sul, né? A Ferronorte, né? E também a Vale, com a duplicação lá da Carajás, né? E a otimização da Vitória Minas, a gente tem procurado melhorar um pouco, tá? Agora vamos ver como que ocorre a nossa navegação, né? O tipo de navegação. Então, a gente vê o longo curso responde por 74%, né? A cabotagem 22%, a navegação interior, infelizmente, só 3%, né? A gente vai ver depois a gente tem um pouco, nosso volume de carga está longe da Amazonas, né? Tá? E fora a Amazonas, a gente só tem navegação interior em São Paulo, né? Que também não chega no porto, ele para a 250, 300 quilômetros. No Rio Tietê, ele tem que passar ou para o caminhão ou para a ferrovia para chegar no Porto de Santos, né? E no Rio Grande do Sul, como o Portela falou, também tem uma navegação fluvial, e devido a aqueles vários aspectos, ponta rodoviária, falta de levar a indústria para o rio, né? O francês fala, il faut se mouiller, né? É necessário se molhar, ou seja, a indústria tem que estar na margem do rio para ela fazer o transporte na navegação interior, porque se ela estiver longe, a ponta rodoviária mata a navegação fluvial, tá? Então, aí esse volume é bem baixo, né? E eu vou focar basicamente aqui, então, agora na parte de acessos, né? As nossas cargas são basicamente granéis, né? Granéis sólidos e granéis líquidos, tá? Ou seja, o Brasil exporta muito grão e muito minério de ferro, né? Então, praticamente 61% das cargas que passam no porto são granéis sólidos, né? E os granéis líquidos movimentados pela Petrobras, basicamente, petróleo e derivados de petróleo, né? A carga solta é pequena, né? 5%, e o container 10%. A carga solta é aquela carga que não vai ainda no container ou que não pode, ou melhor, não ir no container. Basicamente, por bobina de papel ou veículos que ele vai fora do container, né? Ou seja, o nosso grande problema, então, seria como resolver o problema da nossa carga solta e carga em container, né? Tá? Com relação aos modos de transporte, aqui eu não falo matriz, mas os modos de transporte no acesso aos portos, né? A ferrovia responde aí por 47%, a navegação interior 3%, né? Dutos 24% e a rodovia 26%. Isso porque é um número um pouco distorcido, porque
o minério de ferro que é transportado para os portos, ele distorce essa matriz de transporte, né? E em 2030, né, nós fizemos aí uma previsão, só voltando aqui, os 903,8 milhões de toneladas, né, em 2030 eles vão passar para 2 bilhões 266 milhões, ou seja, vai multiplicar por basicamente 2,5 vezes, tá? Então, se os problemas hoje são sérios, né, em 2030, né, daqui a 16 anos, basicamente, se não fizerem nada, ele vai ficar muito mais complicado, né? E dentro desse nosso planejamento, nós fizemos aí um beneficiamento aí para privilegiar as rodovias, né, e as ferrovias. Ali o valor parece baixo, mas se comparar o que foi investido antes em hidrovias, ele é um valor razoável, né? E a gente prevê, então, para um investimento até 2030 de 120 bilhões de reais, tá? Esses números aí alimentaram o PAC, né? Então, foi passado para a CEP para a Casa Civil, o Ministério do Transporte, então foi todo ele cruzado para justificar esse investimento, tá? Como ele transcendia a CEP, né? A CEP, planejando ferrovia, é um negócio um pouco complicado, mas a primeira coisa que o Rotterdam falou, vocês têm que estudar o acesso ao porto não a 20, 30 quilômetros, mas a 1.000 quilômetros, no caso do Brasil, né? Então, a gente propunha lá no nosso modelo praticamente construir 12 mil quilômetros de ferrovias, né? 30 terminais intermodais, tá? E uma recuperação das linhas existentes em 2.750 quilômetros. Por que os terminais? Porque a carga ela tem que ter terminais adequados para poder passar de um modo para o outro, né? Você tem que ter... A ferrovia tem que ter feixes, linhas para fazer o transbordo, você tem que ter equipamento, você tem que ter toda a estrutura portuária e rodoviária, tá? Então, a gente previu esse valor, que totaliza aí 72 bilhões, né, nos 16 anos. Né? Para a rodovia, a gente não é porque não estamos resolvendo o problema, mas também não pode ser abandonada. Tá? Toda a parte de alimentação dos terminais e portos, ela tem que estar trabalhando. Então, a gente propôs aí duplicação de 4.500 quilômetros, né, pavimentação de mais 20 mil quilômetros de rodovias, que hoje está em terra, chão, né, e melhorias a rodovias existentes, tá, totalizando aí 3,8 bilhões. Né. E para hidrovias, né, investir em cabotagem, construção de eclusas, dragagem e derrocagem, tá? Sinalização e também terminais intermodais, para poder também tirar a carga da hidrovia e colocá-la numa condição de chegar aos portos para aqueles portos que não têm acesso hidroviário. Tá? Então, mostrando agora então, a conclusão de toda essa malha, né? Nós propusemos na época, depois passado aí para o PNLT, basicamente, né? A gente está criando, então, com a Norte e Sul, né, uma espinha dorsal, ela saindo, então, tem um projeto já levando até a Vila do Conde, e ela vai até o Rio Grande, tá certo? Então, é uma ferrovia que vai dar, seria a espinha dorsal do transporte ferroviário do Brasil, tá? E ela vai estar conectada às principais ferrovias, aqui já Carajás, tá certo? Aqui a gente tem a Transnordestina, né, que então eu estaria aqui já no Porto de Vila do Conde e Porto de Itaqui, né? A Transnordestina de Suape e Pecém, né? E a gente também propôs também uma ligação até a Norte-Sul, tá? Senão você perde toda a tua flexibilidade do sistema ferroviário, né? Então, propusemos uma conexão até a Norte-Sul. A FIOL, lá de Ilhéus, né? O projeto já chega a Norte-Sul, a FICO também será Norte-Sul. Tá? A continuação da Ferronorte foi inaugurada o mês passado até Rondonópolis, Cuiabá,
chegando até Porto Velho. É um porto fluvial, tá? Mas é importante que ele tenha toda essa conexão ferroviária, né? E agora ela não estava prevista aqui quando nós simulamos, nós estamos estudando agora para NTT a Cuiabá-Santarém, tá? E todo esse sistema aqui estaria conectado às hidrovias, assim, todo ponto que eu passo numa hidrovia, eu tenho uma conexão. Inclusive aqui na São Francisco a gente levaria um pequeno ramal até a Transnordestina. Aqui no sul, a ferrovia também, Ferroeste do Paraná, chegando até o Mato Grosso, tá? A ferrovia de integração de Santa Catarina. Tá? Então, de uma maneira que eu teria todo esse sistema integrado. Tá? E vocês veriam que todo porto importante com relação à exportação, ele estaria atendido por um eixo ferroviário. Por quê? Porque Santos não adianta fazer mais rodovia, né? Ela tem que descer pela ferrovia, né? A LL está duplicando até Campinas, né? Então deve haver nos próximos anos um alívio, né? E a MRS, que é a cremalheira, está colocando um sistema novo de tração na serra, né? Paranaguá, ela atingiu a capacidade, né? 17 a 20 milhões de toneladas, então você não tem mais condição de levar para a ferrovia. Então, Paranaguá tem que ter um acesso ferroviário novo, tá? Aqui, a Vila do Conde teria também esse acesso ferroviário, o Itaqui praticamente já está integrado, né? A Transnordestina teria o Pecém e Suape, tá? Ilhéus também estariam aqui integradas, tá? Aqui a Vale, e a MRS no Rio de Janeiro e Vitória também já atende o minério de ferro, tá? E a gente levaria, então, até o Rio Grande, tá? Que o Rio Grande tem a carência de um acesso ferroviário, né? Para atender a área de produção aqui, eu sou obrigado até o meio do estado para voltar, tá? Então, com esse conjunto de medidas, a gente simulou que a gente teria um ganho no custo Brasil muito elevado, tá? A gente voltaria a ser competitivo. Aqui só completando aí, para simular isso, a gente tem um modelo desenvolvido pela universidade, até com software livre e tudo, tem que a gente tem como se fosse um Word, um Excel aí, em que a gente simula as cargas, né? A gente tem todas as posições das cargas, dos portos, as vias, tá? Em que a gente pode trabalhar em várias escalas, tá? Um detalhe ou trabalhar no modo geral. O nosso estudo usou todos os dados da SESEX, né? Foram mais de 2 milhões de informações de todo o comércio exterior brasileiro, tá? Alocado município a município, ou seja, nós trabalhamos com dados reais, né? E esses dados foram projetados para 2030 em vários cenários, procurando acompanhar toda a economia mundial, vamos supor, com uma eventual nova crise de petróleo, né? Um crescimento do Brasil mudando de fornecedor de matérias-primas para ser um país industrializado. Então, nós fizemos várias simulações, né? Então, esses números que estão norteando, então, todos esses novos projetos da CEP, né, para ter uma política mais adequada no setor de transportes. Tá? Basicamente, seria isso daí. Eu agradeço a atenção de todos, aí meu e-mail para qualquer informação adicional. Obrigado.